Amigos queridos, nesta manhã feliz em nossas vidas, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, qual faziam os primeiros cristãos em torno das Escrituras, para que de alguma sorte pudessem reviver seus momentos com Jesus. Que deixar em nossos corações as marcas vivas da lei do amor. E hoje, Senhor, ainda te buscamos para sentir-te a presença em nossas vidas. Permita, Senhor, que em seu nome possamos estar a refletir sobre verdades de vida eterna. Hoje, Senhor, apesar da nossa pequenez, queremos nos alistar no grupo de espíritos felizes, trabalhadores da vossa vinha. Assim, Mestre amado, com doce enlevo em nossos corações, agasalhados por essa natureza que acorda sinalizando uma harmonia feliz, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. E o item que nós estamos refletindo e já fechando esse tema é o ódio. Hoje nós vamos fazer uma pequena conclusão até esse pedaço, né? Até essa parte do Evangelho, que por todo o capítulo do Evangelho, amai os vossos inimigos, Jesus veio nos ensinar quem somos nós, quem é o pretenso inimigo e quais os recursos que trouxemos para que a lei do amor prevaleça em nós através do perdão em especial. Então, o perdão é o sentimento nobre, né? É o grande valor moral de todo esse capítulo do Evangelho. E não podia ser diferente na questão do ódio, que diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento missionário de amor. Amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. Então a gente vem trabalhando essa questão do ódio, da vingança, da inimizade, das desavenças, das incompatibilidades, buscando entender quem somos e por que os espíritos reagem conosco de forma tão agressiva e hostil. Essa é a reflexão do Evangelho. Então, nós vamos hoje tentar compreender melhor o que Emmanuel nos diz sobre sermos perdoados. Porque até então no Evangelho nós estamos buscando aprender a perdoar aqueles que nos ofendem e nos humilham. Mas nós também temos que estar na posição inversa daqueles que fizemos o mal e que já fomos perdoados pelo mal que fizemos. Porque os espíritos que estão conosco avançam moralmente e nos perdoam pelos males que cometemos a eles. Mas essa lição do livro Justiça Divina, perdoados, mas não limpos, leva-nos a um entendimento muito mais ampliado sobre você me perdoar é ótimo para mim, mas não retira de mim a predisposição a fazer mal ao outro.
porque a matriz do mal que há em mim ainda está viva. Então, portanto, não estou limpo no perispírito, não estou limpo nos sentimentos, né? A minha consciência não está ajustada com a lei, mas você me ama, você me perdoou, mas eu ainda não fiz o trabalho comigo mesmo. Então, é sobre isso que essa lição vai falar para nós. E diz assim: em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Aquele que nos perdoa não retira de nós o mal que há em mim, ou seja, a predisposição a uma reatividade, a uma agressividade, a uma maledicência, a uma crueldade. Essa predisposição me compõe ainda, embora você que me ame possa ter me perdoado. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, então a maledicência nos compõe. Mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós, por agoniado constrangimento. Então, eu fui maledicente, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos me perdoaram, mas a maledicência ainda me compõe. Então, não estou limpo. Porque aqui é nesse momento que a gente vai entender o que é o auto-perdão. Que não é contemporizar com o mal que eu fiz, é extirpar o mal que há em mim. Esse é o auto-perdão, que é o limpo, estar limpo. Então, outro exemplo que Emmanuel nos dá é: fomos perdoados pela brasa da calúnia. Então, a calúnia é o mal que há em mim. Mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Se eu ainda não resolvi a calúnia, eu estou na brasa do incêndio ao meu coração, porque a calúnia é um fogo arremessado ao outro. Mas tudo que eu crio em mim perpassa por mim primeiro e fica retido na minha malha perispirítica, porque é o mal que faço comigo. Então, se nós ainda temos o mau hábito da calúnia, nós estamos com o fogo incendiando o nosso coração. Embora as pessoas melhores do que eu já me perdoaram pela calúnia que fiz, mas a calúnia ainda não se foi. É bem interessante nós entendermos que aquele que nos perdoa não retira de nós a parte que nos cabe realizar conosco mesmo. Não retira. Mas por muitos séculos nós achávamos que estava ok. Se você me perdoou, eu estava tranquilo, tranquila. Você me perdoou. Ou alguém religioso, entre aspas, me perdoou diante de algumas, entre aspas, penitências. Então eu já poderia sair fazendo outras coisas, porque aquelas já estavam resolvidas. E só a doutrina espírita tem nos mostrado realmente que a parte que nos cabe de ajuste com a lei de Deus é nossa e intransferível. Embora todos possam nos dar recursos, estímulos, mas a parte que nos cabe, que é a parte que nos pacifica a consciência. Então, olha, a maledicência, a calúnia. Agora ele fala: fomos perdoados pelo corte da ofensa. A ofensa também cria inimigos, não é? Mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. É a lei de ação e reação. Fomos perdoados pela falha de vigilância. Um momento de imprevidência, invigilância, de insensatez, um momento de irresponsabilidade fugidia, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Então, nós percebermos no outro o mal que fizemos e isso doer em nós. Esse é o ponto que nós vamos ver no próximo item, que é o duelo.
o ponto em que eu percebo que, seja maledicência, calúnia, ofensa, invigilância, de que já fomos perdoados, possa doer em mim, porque é uma situação infeliz que eu criei por maus hábitos, viciosos, né? Então, fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos, em delírio da violência. Mas, onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso, que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Sempre estamos falando nessa questão do inimigo, do ódio, do perdão. Sempre, esta emoção que repercute em nós na forma da culpa é o remorso. Então, o remorso, como André Luiz fala, é já um acordar da consciência para aquilo que eu não quero mais fazer, mas ainda faço. E fico preso na autopunição da culpa, eu não mereço, eu sou infeliz, eu começo um discurso vitimizado de culpa, porque estou no remorso, ótimo que eu esteja, mas o passo além é o arrependimento. Então, às vezes nós ficamos no remorso, não querendo fazer mais fácil, né? Não querendo viver mais vivo aquela situação, porque nos falta o impulso de uma decisão de darmos um passo além, que é o arrependimento. Aí sim, quando a gente está no patamar do arrependimento, é que a gente vem para resolver aquilo que não nos deixou limpos, embora já tivéssemos sido perdoados. Então, a chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém. Lembram que quando nós falamos que os processos obsessivos, às vezes, ou a grande maioria deles, estão a serviço da justiça divina. É uma lei interessante, né, que é permitido que esses espíritos atuem porque encontram bastante receptividade em nós e porque nós precisamos arregimentar defesas morais para auxiliá-los. Olha que interessante, o processo obsessivo, ele não veio só para que os espíritos sofredores se afastem de nós, é que eles sejam beneficiados no ambiente espiritual em que me encontro. Que eles se renovem a forma de pensar e de sentir, como na casa espírita. Os desencarnados que chegam à casa espírita chegam trazidos por espíritos superiores, porque temos falado que os espíritos é da competência do espírito superior tutelar os necessitados inferiores, mas é da nossa competência, enquanto encarnados, amparar o obsediado para que ele faça mudanças profundas na sua forma de pensar e na forma de sentir, mas não sem antes que estes seus companheiros sejam beneficiados por um ambiente espiritual novo que revela para eles o que? Uma escola. Uma casa espírita é uma escola do espírito, onde nós vamos reparar, né? E essas questões, olha, o mal que eu causei, embora tenha sido perdoado, eu não tirei de mim, né? Embora o fato já tenha desaparecido, na minha memória ainda não, é o processo que nos mantém na faixa dos desafetos. Para a gente encerrar esse bloco, né? Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos, né? A única defesa que o espírito tem é a defesa moral, né? Estarmos com a túnica limpa, né? O que é a túnica limpa? A nossa constituição energética, livre das grandes mazelas que trouxemos para essa encarnação. Há outras nos recônditos da memória profunda que essas nem emergiram ainda, mas aquelas que estão emergidas no campo da minha anterioridade, estas é que nós estamos sendo convidados para resolver. Então,
Cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. O mal que há em nós nos perturba, nos atormenta. Ninguém precisa nos incrementar de tormentos, porque nós temos uma instância chamada consciência, que nos sinaliza aquilo que viemos transformar em nós. Então vamos refletir. Dentro desse tema, irmãos, do ódio, da vingança, do perdão, sempre nós temos que nos perguntar o quanto nós resistimos ao mal. Essa pergunta, ela precisa ser respondida na nossa intimidade. Quando nós somos acometidos por um mal que vem de fora, o quanto isso nos arrasta. O quanto isso, de forma quase que imediata, retira de dentro de nós, como uma forma de pseudo-proteção, todo o mal que ainda mora em nossa intimidade. Porque cada um de nós tem que responder essa pergunta. Quando uma ofensa chega, como é que a gente age? Como é que a gente sente? Como é que nós interpretamos diante da intolerância de alguém, diante da doença de alguém, diante da dificuldade que o outro traz e não consegue ainda se libertar? Então essa é uma pergunta, né, que nós temos que responder. Porque na medida que nós somos capazes de dizer que resistimos de pronto ao mal que vem de fora, é um movimento íntimo muito importante para resistirmos ao mal que vem de dentro. Porque é mais fácil nós percebermos o mal que vem de fora do que o mal que vem de dentro. Por quê? Porque nós ainda estamos centrados, o nosso olhar, a nossa observação ainda está centrado no exterior. E na medida que nós vamos nos opondo, que alguém diz alguma coisa ou faz qualquer coisa que nos atinge de pronto, e nós passamos a ter uma disposição íntima de entender aquilo de uma maneira diferente, então é mais possível o perdão. Nós vamos ler um texto intitulado De Imediato, em que Emmanuel diz assim: se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga. Se feristes a outrem, considera o gesto impensado e solicita desculpa de imediato. Inúmeras e centenas de vezes nós temos falado aqui no Evangelho da importância do gesto humilde de reconhecermos publicamente nossos equívocos de imediato. É muito importante isso, muito, muito, muito importante, porque sem humildade o espírito não constrói seus valores morais, de maneira nenhuma. Porque a base de qualquer valor
moral é a humildade. E se nós não temos a humildade de reconhecer publicamente que erramos, que agimos de maneira equivocada, que não deveríamos ter nos alterado, que não precisava de tudo aquilo, que podíamos ter agido de outra forma, se nós não aprendermos, por exemplo, fazer isso dentro de casa, jamais vamos fazer fora. Jamais. Então, como será que é no nosso lar em relação aos nossos equívocos? Será que os pais reconhecem para os seus filhos: filho, errei, me perdoa. Eu não deveria ter agido assim. Não deveria. Porque como que o filho vai aprender? Aonde ele vai se espelhar? Porque nós temos que nos inspirar em alguém. Então, se ele não traz uma lembrança de uma vivência dessa, de alguém na família que era humilde o suficiente para reconhecer, ele vai ter que aprender sozinho. Aonde? Na escola? Nessa que está aí? Acho difícil. E na sociedade? Pior ainda. Então, o quanto é importante nós pensarmos assim: quando foi a última vez que eu pedi desculpa? A público, olha, gente, me equivoquei. Não deveria ter feito. De imediato. Porque para que nós possamos perdoar, veja bem, para que nós possamos perdoar, nós temos que ter sido ofendidos. Para nós termos sido ofendidos, nós temos que ter, naquele instante da ofensa, projetado para fora o nosso mal. Se nós projetamos para fora o nosso mal, nós temos que pedir desculpa. Porque poderíamos não ter projetado. O outro se desequilibrou. E eu posso, depois de me desequilibrar no mesmo nível e na mesma ordem de grandeza, chegar para o outro e falar: olha, da minha parte você me desculpa. Sem precisar dizer: mas você me provocou. Não. Simplesmente, da minha parte, você me desculpa. Porque eu poderia ter agido diferente com você. Então, esse movimento da alma, ele é muito importante. Muito. E na medida que nós vamos nos tornando espíritos assim, verdadeiramente dispostos ao bem, nós vamos sendo requisitados todo o tempo todo, para a construção das grandes obras no planeta Terra. Agora, temos que entender quais são as grandes obras. Porque as grandes obras na natureza, as grandes, magníficas, as obras extraordinárias e imprescindíveis na natureza são invisíveis. Isso a gente vai ter que entender. Porque, na medida que nós vamos nos tornando espíritos prontos para isso, nós vamos sendo requisitados para as imensas obras do Cristo na Terra, que são invisíveis aos olhos. Invisíveis. Mas só quem está contribuindo sabe do tamanho da tarefa. Ninguém vê, mas está acontecendo.
Então, se nós olharmos para uma cena de uma natureza bem regenerada, né? Com flores, com pássaros, com água, com luz, quando a gente olha, né, para a natureza e a gente se encanta com a beleza, se beneficia com o clima, sente aromas dos mais variados, enfim, quando a gente entra num contexto dessa natureza, e aí a gente reconhece que isso é uma obra, mas isso está assim porque existe um serviço invisível aos nossos olhos que permite que tudo isso exista dessa maneira. Por exemplo, ao mesmo tempo que nós vemos toda a beleza, toda a graça, toda a estética, todo o conforto, atrás disso existe um processo de degradação constante, de renovação constante, que está por trás desse cenário que a gente não está vendo, mas que permite que a gente sinta esse bem-estar. Não sei se eu estou conseguindo expressar meu pensamento o quanto eu gostaria, né? Mas é isso. A importância de realmente nós estarmos todos envolvidos num propósito íntimo muito grande, de imediato, como é o título dessa lição, de pronto, exercitarmos a humildade, perdoando sempre. E aí ele continua: ressentimento e remorso são atitudes negativas gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasar-nos ao máximo de forças. Então, parece que uma pessoa que tem um ódio constante, um mau humor permanente, parece que uma pessoa que enfrenta todo mundo, que fala más palavras, que você olha e está sempre disposto a guerrear, mesmo que seja uma guerra surda e muda, né? Parece, na primeira instância, que essa pessoa tem o poder, tem a força, tem o vigor, né? Mas, na verdade, essa criatura, ela é altamente consumida nas suas forças mais sagradas. E esse espírito não dispõe de recursos energéticos para as construções do espírito. Porque para a gente construir elementos espirituais que vão modificar nosso componente perispirítico, nós precisamos de um vigor da alma chamado calma, paciência, tolerância. É isso que regenera, é isso que constrói, né? Então, a importância de nós entendermos tudo isso. Na medida que a gente não compreende essas coisas, as doenças graves e gravíssimas vão se instalando em nossa intimidade. E a gente só vai perceber que as forças se esgotaram quando as doenças incuráveis aparecerem. Fruto desse esgotamento energético feito pela intemperança. Então vamos refletir sobre isso e buscarmos uma atitude diferente para o nosso viver. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas,
que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, rogamos a Sua presença, o Seu amor, a nos envolver, para que possamos nesta manhã, Senhor, reafirmarmos o nosso compromisso conosco mesmo, de nos fazermos espíritos melhores, dispostos ao bem e à verdade, que sejamos aqueles a compreender a justiça como uma forma de amor e caridade, que possamos nós, Senhor, nos movimentarmos na terra, seguindo o caminho verdadeiro que o Senhor apontou para nós através do seu evangelho de amor. Que sejamos nós aqueles espíritos a perdoar, a não nos ofender. Que o Senhor possa nos envolver com suas vibrações amorosas, nos fortalecendo a cada dia, para que sejamos fiéis servidores do seu amor na terra. Protege, Jesus, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Senhor, receberem nesse instante a paz, o amor, o vigor, para compreenderem mais e mais a importância do amor e da vida. Onde quer que nos encontremos, que sejamos as suas mãos, seu coração, seu pensamento, para que o ambiente que nos cerca seja cada vez mais luminoso. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.